Diga aí, galera, esse é mais um programa Diga aí. E hoje nós estamos num dia especial, né? Nós estamos aqui celebrando a vida, celebrando a as natureza. Histórias, a natureza, né, Henrique? A natureza, as histórias, né? Nós hoje vamos tratar de assuntos muito interessantes. Se eu fosse você, eu daria logo o like, faria seu comentário, compartilhava exaustivamente, que essa é uma forma que você tem de nos ajudar a manter o canal Diga aí. É um canal que trata de cultura, diversidades e principalmente história de vida. Então, Henrique José... E aí, hoje... meu querido? Diga aí, Fábio. Diga aí, tudo bom, Fábio de Silva? Tudo jóia, tudo bem, todo mundo que está assistindo a gente. A gente está com uma convidada especial, nossa amiga que está aqui, Isabel. A gente vai... Eu ia apresentar ela, né? Não, mas eu apresento, eu tô só... Não, mas vai, fala aí. Aí daqui a pouco eu corto, você apresenta. Aí a gente vai conversando aí. Eu ia fazer o suspense, tá ia dizer quem é, anunciar. Tá bom. Mas vai apresentar. Não, mas eu quero só dizer que sejam todos bem-vindos. Eu acho que esse momento hoje vai ser bem agradável. Nós vamos estar conversando sobre coisas que a gente gosta de conversar, que a gente, né, tem uma caminhada dentro da espiritualidade, e isso é muito bom a gente poder estar aqui conversando, interagindo. Seja bem-vinda, minha querida. Fica à vontade. Diga aí, Fábio, quem é que a gente trouxe hoje? Vou dizer. Agora, antes eu queria dizer que Cardozinho fala que a gente só quer falar de audiovisual, né, não sei o quê. Diga aí, Cardozinho, se tá diferente hoje o negócio. Não tá. Está diferente. Está organizado. Então, hoje, nós trouxemos, né, uma convidada muito especial, Henrique José. Muito especial. Isabel Cristine. Isabel Cristine, ela é professora, doutora com doutorado, né? Doutora. Né? Ela é poetisa, ela é música e ela é bruxa. Trouxemos uma bruxa pro Diga aí. Diga aí. Diga aí, Isabel Cristine. Gente, é muita responsabilidade, né? Poetisa? A coisa da música eu gosto, assim, né? Mas não sou profissional nada disso, mas não. Eu já vi eu sou você declamando poesia sua. A gente sai, a gente é atrevida, né? Como toda bruxa, a gente é atrevida, né? Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Falando de um assunto muito interessante, né? Instigante. E é isso, né? Então vamos lá. Tá bom. Faltou dizer jornalista, né? Que ela é jornalista, é a formação dela inicial, né? A formação mater. Aromaterapeuta também. Aromaterapeuta. Né? Olha, vai surgir. Se a gente apertar, Henrique, começa a surgir. Isso é bom. Então. Mas tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Tudo. Isabel, nós gostaríamos que você contasse um pouquinho a sua história. De onde é que você veio? Para onde você vai, não precisa dizer, né? Mas, se quiser dizer, pode dizer também. Mas, de onde você veio? De onde é que você surgiu? Né? Como é que nasceu Isabel? Mas nasceu Isabel dentro do contexto da bruxaria ou... Não, é um pouco da sua história de vida mesmo. A minha história de vida? Nossa, mas que pergunta. Bom, eu nasci em Recife, né? Eu sou pernambucana. Eu cheguei aqui em Natal com 6 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade, né? Meu pai veio transferido, meu pai era funcionário público. Então eu sou potiguar, né, de coração, não tenho nem o sotaque pernambucano, nem tenho o sotaque, né, norte, né, enfim, potiguar. E, enfim, meu pai veio transferido, então morei durante muito tempo ali em Candelária, depois a gente foi para o Satélite, depois eu fui estudar no colégio católico, né? Depois eu tive uma formação dentro do kardecismo, fui fazer jornalismo, trabalhei numa livraria, depois trabalhei numa loja como vendedora de roupas, né? Depois quando eu fui fazer jornalismo, aí depois eu fui fazer meu mestrado, depois eu fui dar aula na universidade, depois eu fui fazer meu doutorado, enfim, né? Isso são os meus percursos, assim. Para onde eu vou, eu não sei, né? Acho que a gente nunca sabe, né? Henrique sabe. A gente vai vivendo o presente, né? Isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito, né? Nem viver do passado, nem ficar pensando no futuro, né? Mas viver o dia, né? Viver o momento, né?
E o que é interessante, e para a gente que está batendo esse papo aqui hoje, é que nós temos pelo menos 3 pessoas em 3 sistemas, né, espiritualistas ou religiosos, como queiram falar, distintos, né? Você é da Wicca, né? Henrique José é da UDV, da União do Vegetal, e eu sou da Umbanda. Então isso aqui vai gerar um debate bem interessante para esclarecer as pessoas, né? Você que está aí, está perguntando, o que é isso? Pelo amor de Deus, Deus tem mais força. Calma, que a gente vai estar conversando e vai ser bem interessante esse bate-papo. São 3 formas diferentes de se ver o todo e que se complementam, terminam se complementando. Não, e eu gosto muito de ver as convergências, né? Eu acho que em vez de, quando a gente vai conversar esses assuntos, eu acho muito legal a gente pensar as convergências, a gente pensar que esse planeta é um só, a natureza é uma só, e as divindades, elas têm nomes diferentes, têm maneiras diferentes de se falar das coisas, mas eu acho que na essência a gente está falando de uma coisa só. Sim. E sempre pensando na diversidade religiosa, né? De respeito ao culto do outro, né? No que ele acredita, né? Enfim, no que se crê, e ter respeito, né? Eu acho que isso é o fundamental, né? Então, quando a gente tem uma mesa assim, plural, né? De discussão que envolve a religião, que envolve a espiritualidade, né? Isso é muito importante. Sim, né? Com certeza. Inclusive em tempos de intolerância, né? Para a gente poder entender. Sim. Isabel, agora a gente quer saber como é que você chegou na Wicca. Como é que se deu essa entrada, essa chegada aí no mundo da magia, da bruxaria, da feitiçaria? Na Wicca, né? Na Wicca moderna ou na Wicca neopagana, tem essa história de que quando você recebe o chamado da deusa, né? E o chamado da deusa pode surgir de várias maneiras. Pode ser, de repente, você está numa livraria e de repente, sei lá, você está vendo uma sessão de um livro que não tem nada a ver com espiritualidade e de repente meio que você é chamado né, a um título que tem a ver com a religião da deusa, né? Pode ser alguém que lhe convidou, né, para fazer parte de um estudo, e foi o que aconteceu comigo, né? E aquilo te tocar, né? Você sentir ali que tem alguma coisa diferente, né? Como eu falei para vocês, eu estudei em colégio católico, né? Durante muito tempo, fui de uma formação kardecista. Minha mãe, ela é espírita kardecista, e aí eu ia com ela para a Federação Espírita. Eu fui evangelizada, passei por todos os ciclos, fui evangelizadora também. Então, eu tive toda essa formação. Mas chegou um momento que não me respondia mais, né? A filosofia, né? Aquela filosofia já não me respondia mais. E aí eu fiquei um tempo afastada. E aí o chamado veio, eu já conhecia, já tinha ouvido falar da Wicca, né? Também já tinha assistido filmes, né? A indústria cinematográfica tem muitas produções, né, que falam né, de bruxaria, fala da Wicca, enfim. E se bem que fala às vezes por um viés fala por um viés distorcido, mas né? Fala, né? A maioria das mas vezes, fala. E continua falando até hoje, né? Lógico que são leituras talvez um pouco mais que quem é da Wicca ou quem é de uma bruxaria tradicional vai perceber esses elementos porque conhece. E quem não conhece causa um certo estranhamento. Eu lembro muito do filme A Bruxa, né, que fez muito, assim, não fez muito sucesso, mas algumas pessoas falaram muito sobre ele, algumas pessoas não entenderam nada, mas aí quando você vai para a bruxaria você percebe que tem elementos muito significativos. Mas aí voltando à questão do chamado, então uma amiga minha, que ela é bruxa, que era professora da universidade, ela não era da Wicca, mas ela, enfim, tinha leituras sobre, se conheciam pessoas, ela é de uma outra vertente, né? Ela foi iniciada em uma outra vertente. Mas ela me convidou, ela olhou e falou assim, vamos estudar, vamos formar um grupo pra gente, né? Professora, né? Essa coisa. Seria a professora bruxa Luciana? Luciana Carlos Celestino, seria. Então, vamos formar um grupo, né? Não era nem pra gente fazer nenhuma prática ritualística, mas era só pra gente realmente estudar. E aí eu fui. E aí, estudando, eu falei, opa, que é por aqui o caminho, né?
Então foi por aí. Então o chamado veio dessa forma, né? O chamado da deusa, né? Como Interessante. Isabel, coloca. fazer uma pergunta assim, porque a gente tá com um público diversificado, Só um né? minutinho. A gente- Cardoso, você viu que ele não desligou o celular, né? Não, mas já desliguei. Você tá sim. vendo, né? Ele foi no programa com o celular ligado. Não, cara, eu botei no silencioso O agora. meu, deixa eu rapaz. ver aqui, tá Tá botando no no silencioso silencioso. também. É bom notar essas coisas. Sim, então, a gente tem um público diversificado, né? E geralmente, quando se fala assim, Wicca, bruxaria, satanismo, feitiçaria, é importante situar para as pessoas, né? Para a gente poder ir direcionando a nossa conversa e a gente poder avançar um pouco mais. Vamos conceituar um pouco a Wicca. Como é que você contextualiza a Wicca dentro desse Tá. Eu desse acho que o mais universo? importante é já desconstruir essa ideia de que a Wicca tem uma relação com o satanismo. Olha só. Isso é o mais importante Vamos falar, e crucial, né? Não tem vamos nada a ver. falar agora sobre satanismo, né? Vamos falar nesse programa sobre satanismo. Mas, Henrique, eu acho que é importante, antes até dela adentrar nisso aí, né? Não no satanismo, mas na bruxaria, na Wicca, ela falar um pouquinho o que é a Wicca. Então, né? conceituar, né? Ah, tá, porque você usou outro termo. Não é porque ela é chique. Né? É mais chique do que Cardozinho. A Wicca, e aqui a gente precisa entender que a Wicca ela é uma espiritualidade, né, uma religião que ela é muito movente, né? Ela é muito dinâmica. Claro que quando ela foi fundada, né, enfim, na Inglaterra, isso quando o seu fundador, né, o Gerald Gardner, que é um funcionário público, um folclorista, né? Quando ele sistematizou a Wicca, e até hoje ela é chamada de Wicca gardneriana, ela tinha ali um preceito, né, que tinha essa relação de estar trazendo, né, à baila toda uma ritualística que tinha relação com uma cultura, né, com uma religião moldada lá nos nossos primórdios, né, de uma religião pré-cristã, né, que estava ali de repente adormecida e que em um momento precisava, que não havia morrido, né. Quando Gerald Gardner ele foi iniciado, isso o biógrafo dele fala, em 1939, no coven chamado New Forest, né, quando ele foi iniciado lá por uma senhora que se chamava Dorothy. Quando ele estava naquele momento, né, ele foi convidado, né, para participar desse coven, e quando ele estava lá naquele momento, depois de algum tempo, né, participando das reuniões, e quando ele, no momento da iniciação, ele teve um insight, assim, ele falou, nossa, foi quando ele ouviu o nome Wicca pela primeira vez, né, que aí a terminologia, de acordo com ele, tem a ver com a arte dos sábios, né. Existem, claro, outras terminologias, né, epistemológicas ali da palavra, mas para o Gardner seria essa questão, né? Então, a arte dos sábios. Então, ele, nossa, então essa religião, ela não morreu, ela está aí, ela está viva, né? E a essência dela é fundamental, e depois ela veio se moldando, né? A partir enfim, dos elementos mesmo, né? Da cultura que vai sendo introjetado. Hoje, o que a gente pode falar da Wicca, né, moderno, da Wicca neopagã, ela tem uma relação, né, muito forte com o culto à natureza, com o respeito à sacralidade da terra. Um princípio da imanência é muito forte. Essa chamada, né, da responsabilização por todos os seus atos enquanto um sujeito, né? Não tem essa relação de culpa, de pecado, né? Isso e com satanismo? Não, com satanismo porque não tem nada a ver com isso, né? O que às vezes as pessoas confundem muito e que aparece na literatura da Wicca é um ser, né? Às vezes um bode, ou enfim, com chifres, né? Mas isso tem a ver com as celebrações, né? Com os ritos pré-agrários, né? Agrários, perdão, em que você tinha ali um ser,
né, uma divindade, né, um deus cornífero ou um deus cernudus, que estava ali para representar a fertilidade. Sabe aquela história que às vezes fulano é corno, né? Só pra gente fazer esse contraponto, né? Fulano tem chifres. Acho que um homem, quando alguém diz que ele tem chifre, ele deve ficar super feliz, porque isso tem a ver com virilidade, tem gente né? até que fica, né? Tem gente até que fica. Hein, Carla, o que você acha disso? Então, assim, fazendo essa brincadeira, tá, gente? Mas, assim, fazendo essa brincadeira, então os chifres, né, tem essa relação de virilidade, porque para haver vida na Terra, para haver vida, a gente precisa da fecundação, a gente precisa da energia masculina para isso acontecer, né? Então a representação desse ser mitológico, né, com esses chifres, né, desse deus Cernudus, tem a ver com isso, com fertilidade, com virilidade, né? Não tem nada a ver com o diabo, né, que foi criado dentro de uma católico, né, isso, judaico-cristão. Isso. Então eles uma pegaram coisa. essa representação que tem a cada ver com os cultura, rituais cada povo pagãos. vai construindo sua simbologia. Isso. Então, o que é que acontece? Você extraiu essa figura, né? O James Fraser tem um livro que é O Ramo de Ouro que fala sobre isso. Então eles retiraram essa figura, né? E vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela como essa figura feia, grotesca, talvez, né? E vamos colocar ela como sendo o antagonista da nossa divindade, porque a gente precisa ter o protagonista e o antagonista. Sim. Então, vamos transformar ele nessa figura, né? E aí tem uma pergunta. Não, e deixa eu só complementar o que ela está dizendo, porque existe um outro ponto também interessante que vai compactuar com essa ideia, é que os grandes deuses da mitologia têm chifres, né? Uhum. Que é uma denominação, além de virilidade, mas de poder. De poder. Né? O chifre tem isso. E o chifre ele foi dilapidado. A questão da demonização do chifre, né, ou desses deuses, veio de diversas guerras. Então, a minha civilização derrotava a sua. Então, o meu Deus era mais forte. Aí, o que é que eu faço? Eu pego os seus deuses, os deuses daquela civilização, e vou botar eles lá embaixo e criar essa figura grotesca, né? A figura do anjo caído, por exemplo. Sim. Então, é por aí, né? Faça a sua pergunta agora, deixa. Então, eu acho que é importante isso, porque não há nenhuma relação. Então, quando às vezes colocar, então vocês cultuam o diabo, aí a gente sempre fala, não, eu acho que normalmente vocês gostam muito dele, né? Porque né, vocês falam tanto dele, a gente desconhece essa figura, né? Eu não conheço essa figura. A Umbanda também desconhece totalmente. A gente desconhece completamente, assim. A gente não aí a minha pergunta é exatamente essa. Como vocês trabalham muito com os rituais da natureza, com esses elementos, essa dualidade, o bem e o mal, é uma manifestação do ser humano? Ou vocês consideram que essa manifestação é interior ou é exterior? A gente não trabalha com essa concepção dual do bem e do mal. Que tem a ver com isso. Por isso que eu pergunto. Total. Não tem essa coisa do bem e do mal. Essa dualidade não se manifesta. Não se manifesta. Inclusive, eu acho, Isabel, que todos os três sistemas que estão representados aqui não trabalham com essa concepção dual, né? Isso é muito abstrato, isso é muito de religiões abstratas, né? É muito maniqueísmo, né? É de você dizer, não, fulano é bem... Não, e aí? Eu sou bom e mal ao mesmo tempo, Sim. E aí? Não, por isso que eu perguntei, porque eu entendo que essa dualidade ela se apresenta no ser humano, né? Essa de fazer coisas más e de fazer coisas boas, quer dizer. Mas até fazer o bom e o mal, a gente precisa entender o que é o mal, né? Qual é a sua concepção do que seja mal, né? Isso. Do que seja... Porque é relativo também, né? De repente, por exemplo, um pai e um filho, né? O filho tá ali, o filho é o demônio na terra, o capiroto. Aí tá aprontando, aí o pai chega, bota o menino de castigo, deixa ele uma semana sem usar videogame, essas coisas todas. Não é game, né? Não é mais videogame, é do tempo de Henrique. Gamers. Bota ele de castigo. Pro menino, ele vai ser ruim, mas o pai tá fazendo uma coisa boa, tá mostrando para ele, ó, o que você tá fazendo é errado, não sei o que, Então, assim, a gente tem que quebrar essa concepção. E até quando você fala que o bem e o mal faz parte da constituição do indivíduo,
pra gente, se faz parte da constituição do indivíduo, a gente não trabalha com as coisas do bem, do mal, né? Não tem isso. Porque isso vai milindrar ou vai fazer com que você, enfim, em alguns momentos se sinta culpado por algumas questões e não é bem por aí que a gente caminha. Mas até o mal é visto como algo sagrado. Sim. É visto como algo, né, que faz parte do contexto e que não pode ser tido como algo que a gente vai abominar. Você tem que trabalhar essas questões, né? A Wicca tem alguns rituais. É mais uma visão oriental, trabalhar. né? Uma visão mais oriental. Dialoga em alguns momentos. Dialoga. Então, como é uma condição mais oriental de que o yin e o yang fazem parte desse parte por uma dos ciclos da concepção do natureza. autoconhecimento. Eu acho que a Wicca trabalha muito isso, essa questão do autoconhecimento. Como né? é que o Wicca vê o bem e o mal, especificamente? A gente vê como duas potências energéticas, né? Como duas polaridades. Como duas polaridades. São polaridades sagradas, porque é como eu falei, como tem essa coisa do princípio, né, da divindade ela estar em tudo, então a própria divindade está no mal. Uhum. O mal é sagrado também. Né? Se você parte de uma concepção de que a divindade ela está em tudo, né, porque é o princípio da imanência, ela não transcende, ela não está em outro lugar que você aonde que ela está, que eu não estou vendo. Ela está aqui, aqui. Né? Então ela também está no mal. Né? Só que, claro, né? Porque é no mal, então tá tudo bem, vamos achar. Não, mas você precisa trabalhar aquilo, né? E ter a consciência de que aquilo é algo que, enfim, precisa ser trabalhado e pensado sobre, né? E aí chama essa questão da responsabilidade, não? Da autorresponsabilidade, que eu acho que é importante, né? Isso é muito importante, Henrique, porque muitas vezes todos nós, né, viemos de uma cultura judaico-cristã, né, a gente estudou em colégios, os três aqui em colégios católicos, né, a gente passou por questões e sempre a gente tinha essa dúvida, né, com relação ao bem, ao mal, né, não, porque fulano é mal, fulano é bom, é que nem um anjo na terra, é um anjo, não sei o quê. E eu me perdi completamente no que eu ia dizer. A dualidade que está em nós. Você está falando dessa dualidade que está em nós. Né? Fica confuso, a gente fica aqui. confuso. Mas como assim, né? É mais fácil você fazer isso, você fazer uma ruptura. Você dizer que o mal pertence a um, transferir e o bem... Transferir... E o bem pertence a outro. Lembrei, era terceirização. Não é mais fácil. Porque é o seguinte, você faz uma besteira muito grande, aí você diz, não, mas eu fiz isso por causa de fulano, de ciclano. Não, a gente não começa a introjetar que aquilo era uma vontade nossa, nem que seja inconsciente de fazer, e a gente fez. E aí você fez, você arque com as consequências do que você fez. Sim. Simples assim, né? Não adianta Saiba dizer que você é responsável. Isso. Agora mesmo, estava uma confusão com o desfile das escolas de samba, dizendo que Paola Oliveira ou outros estavam vestidos assim, assado, e porque o demônio apareceu. Minha gente, vamos pensar um pouco. Se isso te incomoda, não assiste. Simples assim. Até porque, por exemplo, se a gente for falar de demônios, não sei o quê, aí a gente vai para Goécia, a gente vai para a alta magia europeia. Inclusive, foi um dos elementos que influenciou e fez com que a Umbanda fosse o que ela foi hoje. Não sei se você sabia, muitos dos que vieram para cá, para o Brasil, europeus, que eram expulsos dos seus países, principalmente de Portugal, mexiam com magia, eram feiticeiros, eram bruxas, né? Chegando aqui... O próprio judaísmo, ele tem toda uma ritualística. Que a Cabalá. A Cabalá. E outras que... Isso, é uma magia. Isso. E aí você chega aqui, né?
aí mistura com povos originários, com indígenas que já tinham sua magia, com negros que foram escravizados, que já tinham sua magia, e dá esse caldeirão. E nesse contexto a gente vê a Wicca, né? Que eu queria até que você falasse um pouquinho, Isabel, sobre essa passagem do velho continente para o novo continente, né? Para os Estados Unidos, que aí a gente pode denominar da Wicca moderna. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ela nasce já com essa nomenclatura de Wicca moderna, já o Wicca, já com o Gardner, né? Ou a bruxaria neopagã, enfim. Gardner vai morrer, claro, né? Todos nós somos mortais. E aí ele deixa os seus iniciados, né? Você trouxe até alguns livros. Eu trouxe a Bruxaria Hoje, que foi publicado em 1954, que é esse. Mostra aí, mostra pra câmera. Pra sua câmera ali, ó. Bruxaria Hoje. Aqui a câmera. Isso. Né? Esse aí é um dos livros... Como é que... Isso, basta esse foi seu belo rosto. Como é que você classifica esse livro? Foi um livro interessante porque ele vai trazer um contexto. Mostra, isso, continua assim, isso, né? Pra lá, né? Isso. Eu deixo aqui, assim. Pode me orientem. Suba um pouquinho aí. Só aqui? É editora aí, não dá pra ler aí. É a Madras. É a Madras. Depois a gente põe. Né? Depois já dá pra ver aí, ó. Pronto. Né? Então aqui ele vai falar sobre os fundamentos, né? O mito da Grande Mãe, as práticas das bruxas. Pode baixar. Posso? Uhum. A bruxaria irlandesa, né? Então ele vai falar sobre os fundamentos da Wicca, né? Que ele sistematizou, enfim, da Wicca gardneriana, né? E de onde ela veio, enfim, né? Inclusive o prefácio, a introdução, perdão, é da Margaret Murray, né? Que é uma egiptóloga, né? E antropóloga, que tem uns livros, assim, muito interessantes, né? Ela tem um livro que fala sobre o culto Ai, gente, esqueci o título agora. Mas, enfim, depois eu lembro. E que o Gardner, enfim, também bebeu, né, dessa literatura, né, para ele poder sistematizar a Wicca, além de outras literaturas, né. Toda religião, ela é inventada, né, ela passa aí por esse processo. Eu só esqueci de trazer o outro livro dele, pensei que tinha trazido, que era o... que não, esse aqui foi um romance, na verdade, que ele escreveu primeiro, né, já meio que... só que ele não falava especificamente da Wicca, porque ainda existia, estava em voga ainda na Inglaterra, a lei da Inquisição, né? Então, isso aqui ele escreveu em 40, 42, alguma coisa assim, e a lei ainda estava em vigor, então ele meio que com medo de acontecer alguma coisa com ele, ele não falou assim abertamente. Então, aqui foi feito, é mais um romance, né? É um romance, mas já traz alguns elementos assim, meio que já costurando, né? E o último livro dele, que foi publicado em 59, mas eu não trouxe, é O Significado da Bruxaria, que é uma continuação, na verdade, do Bruxaria Hoje, né? E esse outro livro dele, que é o Livro das Sombras, né? O Livro das Sombras, toda vida eu esqueço, gente. Assim, o Livro das Sombras, que é um texto onde vai trazer aí o contexto, né, religioso, das instruções, né, dos rituais mágicos, né, da Wicca e da Wicca gardneriana. Quando ele morre, ele deixou aí, né, tem os seus iniciados, porque a Wicca, ela é fundada nos ritos de iniciação, e aí esses iniciados, né, enfim, tem 2 iniciados dele, agora eu não lembro o nome, gente. Depois que eu tive Covid, minha memória já não era muito boa, aí... eles foram para os Estados Unidos. Foram para os Estados Unidos, eu acho que é o Raymond Buckland, se eu não me engano. Foi para os Estados Unidos com a esposa. E aí, enfim, lá eles, né, deram continuidade. E aí, claro que outras pessoas passaram a conhecer a Wicca. Então, isso na década de 70. Então, a Wicca, ela ganhou um terreno fértil, assim, né? Somente essa questão da deusa, né? Aí você vai ter os elementos da contracultura. A Era de Aquário. A Era de Aquário, né? A Nova Era, as lutas feministas ali, né? Com toda a força. Então, foi um terreno fértil, assim, né? Para que ela ganhasse, que ela explodisse. Então, aí você vai ter a formação da Wicca diânica. Você vai ter a tradição Reclaiming, com a Starhawks, né? Uma californiana, que inclusive no Brasil, ela ganhou,
foi muito mais conhecida do que o próprio Gardner. Eu não tenho o livro dela, pode mostrar assim, eu tenho uma Pode. enfim, que é a Dança Cósmica das Feiticeiras, né, de Starhawk. E ela vendeu assim que nem água, né? Chegou no Brasil no final da década de 80, o livro dela foi publicado em 79. A minha pergunta era exatamente essa. A chegada no Brasil, A chegada no Brasil. Foi através desse livro? Isso, a Starhawks, assim, tiveram outras literaturas, mas ela foi que estourou, assim. Então... Nos anos 80. Os anos 80 chegou aqui. Agora, no Brasil mesmo, a coisa começou a ganhar fôlego na década de 90, né? Mas já tinha, assim, tem registros, tem uma tese do T7 Filho, que ele fala que já na década de 70, alguns jornais já falavam sobre a bruxaria na Inglaterra, né? Bem interessante esses registros. Mas, assim, não era nada muito forte, né? Inclusive, só ganhou fôlego na década de 90. Você tinha falado aqui com a gente sobre Aleister Crowley, né? Ele, assim... Que aí eu quero entender um pouquinho dessa ligação. Da ligação, né? O biógrafo, né, do Gardner fala que o Gerald Gardner se encontrou com o Crowley em 2 momentos, né? E ele tendo contato com o Crowley, achou interessante de repente trazer alguns elementos, sobretudo os elementos da magia cerimonial, para sistematizar o Wicca, né? Então, tem aí esses elementos da magia cerimonial que a gente encontra. Poderia encontrar muito mais, só que a sua primeira iniciada, né, que é a Doreen Valiente, quando ela bateu o olho, né, quando ele estava ali sistematizando o livro das sombras, e aí ela percebeu, principalmente quando fala da instrução da deusa, né, ou da carga da deusa, que é um texto onde você recebe ali as orientações da deusa, né, ela achou que não cabia muito, né, o que tinha ali no livro da lei do Crowley, ela achou que estava meio esquisito. E aí ela chegou e falou, olha, eu acho que a gente pode mudar, né, vamos tentar mudar isso, né, porque inclusive o Gardner falava que era ele que tinha produzido aquilo, e a Valiente era uma mulher muito inteligente, ela era bibliotecária, então ela lia tudo, né. E aí, quando ela bateu o olho no texto dele, ela falou, eita, que esse texto tá esquisito, né? Eu conheço a autoria. E aí ele falou, tá, então se você consegue fazer algo melhor, faça. E como ela era, assim, tinha um texto muito poético, né? Então ela trouxe uma leveza para essa ritualística. Então ela reconstruiu, né? Deixou a carga, esse texto, né? A carga da deusa muito mais poético, muito mais leve. E ela é considerada pelos wiccanianos como a mãe, né, da Wicca, assim como ele é o pai da Wicca, ela é a mãe da Wicca, né? Depois ela rompe com ele, enfim, mas ela deu uma contribuição muito, muito grande. Certo. E só para contextualizar, para você que está se perguntando quem é Aleister Crowley, quem é... Vocês já ouviram, né, a música de Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, né? Mr. Crowley! Música fantástica. Ainda bem que você não é cantor, bicho. Não e nem posso botar aqui a música porque tem direitos autorais. Música de Ozzy Osbourne, fantástica. Aleister Crowley, inglês, né? Ocultista, inglês. E por que eu puxei esse assunto? Porque você, Zé, tá querendo saber como é que chegou no Brasil. Mas a gente não pode deixar de citar aqui que 2 figuras brasileiras na década de 70, exatamente, Paulo Coelho, fizeram parte da seita de Crowley e conseguiram ser expulsos. Nossa, imagina. Da seita de Aleister Crowley. Da besta, né? Titulava-se. Enfim, o Crowley. É isso. Eu só queria trazer. Mas aí, retomando, eu acho que eu não te respondi a questão de quando ela chegou. Então, o que é que acontece? Então, alguns grupos passaram a ter contato com essa literatura, e aí alguns foram iniciados, né, por algumas tradições, e aí esses primeiros iniciados é que formaram as primeiras tradições que a gente tem no Brasil da Wicca. Então, as 2 tradições que nós temos já tem mais de 20 anos, uma é um pouquinho mais antiga que a outra, é a tradição diânica do Brasil e a tradição diânica nemorensis,
que eu até trouxe aqui o livro de alguns desses autores, desses fundadores, né, dessa Que tradição. tem a ver com a seita, com a deusa Diana, é isso? Eles têm uma... eles são intitulados, assim, não necessariamente com aquela primeira lá que eu falei para você, norte-americana, né, e tal. Né, eles mantiveram Diânica para poder ter uma relação próxima com essa coisa do feminino, né, da deusa e tal, para falar que, né, enfim. Então, a gente tem a Mavesper, né, Keredwen, Mavesper Kered, né, que tem esse livro dela, Wicca Brasil, Guia de Rituais das Deusas Brasileiras. Hoje ela tem uma perspectiva que eu acho muito interessante, porque ela, além de trabalhar, ela é a matriarca da tradição diânica do Brasil, que foi a primeira, tá? E ela tem um trabalho muito interessante, porque ela, embora ela faça os rituais da roda do ano ligados à roda norte, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas ela também faz um ritual, né, ligado com as divindades indígenas, porque ela acredita que um bruxo precisa cultuar a sua terra. Então ela tem os seus ritos, né, tradicionais, né, dentro da Wicca, mas ela também tem todo esse trabalho que eu acho fantástico de estar trazendo essa energia da terra, né, de onde ela vive, para os rituais. E o outro é o Claudinei Prieto, né, que é o Wicca para Todos. Ele tem vários livros, tá? Eu trouxe apenas 2 aqui deles, né? Esse é o Wicca para Todos, que é o da tradição diânica nemorenses, e o Wicca, a religião da deusa. Então, se quiserem saber assim um pouquinho mais, né, sobre, são 2 livros interessantes assim para conhecer, né? Todos 3, na verdade, porque são dos fundadores, né, dessas tradições. Mas, assim, Abel, você estava falando assim das origens, né, e o Gardner, ele falava de uma religião muito antiga, que na verdade é um resgate de uma religião muito antiga, não é isso? Uhum. Ela tem então essas influências, principalmente dele, da cultura céltica, vamos dizer assim, de onde ele bebeu na fonte, de quais... Aí eu volto para Margaret Murray, né? Quando ela vai falar das estatuetas, né? Que até ela tem um livro que tem uma delas aqui. Aqui, então, né? Isso, aí é a deusa. Aí já isso, aqui acho que é a Willendorf. Eu acho que é na Rússia, né, que foi encontrado, eu acho que é algum... Isso, do Willendorf, e ela tá no museu de Viena, na Áustria. Né? Ela tá nesse museu, se eu não me engano. Inclusive, ela é uma das peças mais bem vigiadas, mais do que a Mona Lisa. Ela é guardada assim a 300 chaves, porque foi a primeira manifestação, foi a primeira escultura produzida pelo homem, né? E ela é pequenininha, né? Assim, é a Vênus, na verdade, a Vênus de Willendorf, né? Então ela é super bem guardada, assim, como, né, esse artefato aí cultural importante na história da humanidade. Então, quando ele vem falar desses ritos, né, então ele também tem essa aproximação com esses achados arqueológicos que depois a gente vai ver com outros arqueólogos, né, como a Maritza Rimbutas, né, que é uma lituana, que também depois vai falar sobre isso, né, a região ali da Anatólia, né, que hoje é a Turquia, foram encontradas diversas estatuetas, né, da Vênus, né, da deusa. Então ali existia a teoria dela é que existiam ali cultos, né, matrifocais muito fortes, né, de culto a esse sagrado, né, que a gente pode falar do sagrado feminino, né, não vou falar aí de uma sociedade matriarcal, mas matrifocal, onde tudo se voltava para esse culto, né, ao feminino. E aí o
Gardner vai beber um pouco, né, mais do que a Margaret Murray vai falar, né, que havia ali, então, esses ritos, né, antigos, né, e agrários que circulavam, né, em relação a essa divindade, né, a deusa, o feminino, enfim. Quando você fala da deusa feminina, traduza para quem está assistindo. Como é que você... eu sei. Mas Uma deusa mulher? Mas que a gente isso, fala né? de energia, né? Tá não é gênero, né? A gente está falando de gênero, a gente tá falando de uma energia, né? De uma ponta dessa polaridade que é importante, que ela está em desequilíbrio hoje, né? O masculino, tanto a energia masculina quanto a feminina, elas são importantes, né? Elas precisam estar em equilíbrio. Quando há um desequilíbrio, né? São complementares. Quando você tem um desequilíbrio, né, dessas polaridades, aí é onde a gente vê enfim, essa coisa doida, né, do você não ter um cuidado com... Porque para o Wicca, né, a deusa, ela está materializada, o corpo da deusa é a terra, né? A mãe terra. A mãe terra, mas ela também está na lua, né? Então, se a gente não cuida, né? E, gente, quando a gente está falando desse processo de cuidar da natureza, isso não é uma exclusividade dos wiccanianos, não. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Com certeza. Né? Eu só acho que é aí porque faz parte da nossa concepção espiritual. Mas não é algo que é exclusivo da Wicca. Não é, nem jamais seria. Então quer dizer que só os wiccanianos é que defendem né? Não. Mas isso pra gente é muito natural. Né? As nossas ações precisam ser voltadas para isso, porque senão não faz sentido. Né? Então, cuidar da terra é cuidar do corpo da mãe, né? Cuidar desse feminino. E essa cultura, vamos dizer assim, essa modernidade, né? Esse projeto iluminista, eu acho que ele fez um pouco essa ruptura, né? Dessa conexão com a natureza. Quer dizer, a natureza, historicamente, ela tem essa ligação com o sagrado. E quando a gente perdeu essa ligação com o sagrado, a gente passou a subjugar a natureza, a explorar, a poluir, né? Eu acho que essa desconexão, ela é muito presente hoje. Quando o homem percebeu, né, que ele conseguiria domesticar, aí é onde entra a questão da domesticação, que é uma palavra importante. Quando você passa a domesticar a natureza, você passa a domesticar o feminino. Isso. E aí? Aí, na hora que você passa a domesticar o feminino, aí a gente também pode fazer a relação com o gênero, porque acaba tendo uma relação, né, de alguma maneira. E aí você passa, então, também a subjugar a mulher. Isso. Perfeita essa sua análise, até porque se a gente for ver, né, houve durante todo esse tempo de patriarcado uma diminuição e um esconder do papel feminino. Por quê? Principalmente por medo dessa força geradora, dessa potência geradora do feminino. Aí a gente, eu estou falando isso aí, mas a gente pode ver até na Umbanda, né? Você fala, não, Exu, não sei o quê, mas e aí as pombogiras? Minha gente, para Umbanda, muitas vezes diz, não, tudo é de Exu. Não, Exu só guarda o que é de pombogira. Pombogira é quem é a força geradora, é o sagrado feminino, é o feminino, né? E isso eu acho que nas religiões não abstratas, elas estão muito presentes. A força feminina, a força de gerar. E como Isabel colocou, não é a figura só de gênero, mas sim, né, a energia. A natureza, né? A natureza. O mito, né, essa coisa do mito da criação, eu tô vendo se eu acho aqui, enfim, para mostrar para vocês, mas que é muito interessante, né, porque na Wicca tem esse mito da criação, né, e para os wiccanianos, então, ou para a grande maioria deles, porque também a gente não pode ficar falando que sempre, né, porque eles acreditam, né, creem que o mundo, o universo, enfim, foi criado a partir de uma figura feminina, né? Para a gente faz muito mais sentido, né, que a criação ela tenha surgido de uma energia feminina do que de uma energia masculina, né?
E aí, a partir dessa energia feminina é que ela vai gerar, né, que é o que Fábio colocou, né? Então, a partir dessa energia feminina, então aqui você vai ter o próprio masculino é uma contraparte dessa energia, né? O masculino sai daí. Então, para a deusa, né, o Deus, que é essa contraparte da deusa, é ao mesmo tempo o seu filho, é ao mesmo tempo o seu consorte, né? Então, ele tem essas funções aí específicas e ele é a sua contraparte, né? Ele saiu É um dela, ponto né? de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio. E aí a ideia do Wicca seria essa reconexão com essa mãe, com essa natureza. Com Essa reconexão, né? Essa reconexão com esse feminino, né? Com esse sagrado. Com esse sagrado, né? Com o feminino. E homens participam dos rituais? É isso que eu queria saber. Participam. Eu queria saber se tem os bruxos e como é que são os rituais. Né? Como é que são os rituais, até onde você pode dizer. Porque ó, isso é importante. O mistério... Uhum. A Wicca é uma o mistério faz parte dessas religiões. Com certeza. E o mistério tem que ser respeitado. Ele deve ser E a ritualística, ela é essencialmente uma ritualística sim, de todos sim, porque ele precisa ser resguardado e aberto para os iniciados. Os não iniciados não devem ter. Que, inclusive, não saber usar, um grande debate na antropologia, que tem antropólogo que vai estudar certas culturas e escancara tudo, não tem respeito, né? Eu queria que você falasse 2 pontos. Até onde você pode ir falar isso, obviamente. Da ritualística e também a nudez nos rituais da Wicca, viu? A nudez é importante. Não, mas vamos por partes. Deixa ela. Por partes, igual a Jackson falou. Pois é, então. Assim, é importante a gente falar que a gente também tem os auto-iniciados, né? Assim, ela tem o processo da iniciação, mas também existem aqueles grupos, e assim, a gente, sem fazer nenhum tipo enfim, que entrar muito nessa discussão, porque até dentro da própria Wicca isso é muito discutido ainda, né? Mas existem aquelas pessoas que o que seria um auto-iniciado? É aquele sujeito que recebe o processo da iniciação diretamente de uma divindade. Isso é possível, tá? Mas, né, você tem o processo iniciático, onde você vai participar, vai estar junto de um grupo, né, junto de uma tradição, vai fazer parte de um coven, né? Normalmente os auto-iniciados são os que se intitulam como bruxos solitários, né, que tem ali a sua prática sozinha, né, faz os seus sabás, faz os seus esbás, faz os seus feitiços e as suas magias, mas de forma solitária. E existe aqueles que formam os grupos, né, que são os covens. O que eu acho interessante, porque é uma troca, né? Quando você está muito sozinho, é mais fácil você cometer que é o que a gente chama de cagadas mágicas, né? Você acaba cometendo ali alguns deslizes, e aí às vezes você precisa recorrer a um coven, né? Ou você precisa recorrer a uma alta sacerdotisa, ou um sacerdote, né? Que tem um pouco mais de experiência. Porque quem trabalha com magia sabe que você tem que praticar. Porque se você não pratica, né? Então, tem que estar praticando. E aqui e acolá, se você não tem, às vezes, com quem trocar ou fazer uma orientação, pode dar problema. Então, é importante essa troca. Mas aí dentro, né, eu não vou falar da questão do auto-iniciado, mas dos que fazem o processo da iniciação. Então, você precisa passar por um período, né, um período de experiência, digamos assim, né, de 1 ano e 3 dias, em que você fica ali estudando, né, sendo observado, né, sendo observado. 8. Aliás, é 1 ano e 1 dia. 1 dia. Sendo observado. Temos uma divergência aqui, né? Sendo observado. Eu achei que Henrique não sabia contar, né? Sendo observado, né? 1 ano e 1 dia. Você precisa ser observado, né? E aí você tem você está sendo ali observado por uma sacerdotisa, né? Aliás, por uma alta sacerdotisa, que é quem vai lhe iniciar. Então você está ali sendo observado. Se você percebe que durante aquele processo você não tem nada a ver, você percebe que não é para você ser... Inclusive, esse período eles chamam de dedicação.
É um período em que você fica dedicado. Depois desse período, se você sentir que não é aquilo que você quer, você pode não ser iniciado. Você só é iniciado depois desse período, tá? E esse período você passa pelos ciclos das estações, como é que... Você normalmente São é um quantos trabalho rituais? de estudo. Não tem uma coisa assim, são tantos estudos, né? Você vai ser ali guiado, numa espécie de mentoria, digamos assim, né? Por uma, enfim, que vai te dar algumas provas, né? Vai fazer com que você estude, tem muito estudo, você estuda bastante, tá? Pra você entender o que é a coisa, né? Enfim. E aí, depois desse período, se você realmente achar que não, eu quero, aí você tem o ritual do iniciado, né? Aí ele é iniciado, ele vai receber um nome, né? Um nome mágico, né? É um nome que não pode ser É um revelado. nome que não pode ser revelado, né? Existe aquele nome que você pode revelar, o nome pagão você pode revelar, mas o nome mágico, não, o nome mágico você não revela, né? Também para você ficar protegido, né? Isso. Então você não revela, isso existe, né? Sim, inclusive na tradições. quimbanda, que é iniciática, né? A Umbanda ela não é iniciática, mas a quimbanda é. Você tem um nome, né? O seu nome iniciático, e por esse nome você é reconhecido na espiritualidade. Esse é um das pontas onde você é reconhecido, né? Até então, você é Zé, você é João, Maria. Nome mágico não se revela, né? Você fica só para você e acabou-se, né? E assim, o que é que eu posso falar para você? Posso falar que existem alguns elementos que compõem a ritualística, como o bastão, o cálice, o atame. O que é atame? Né? É uma faca que corta dos dois lados. Uma adaga. Uma espécie de adaga, né? Isso, assim, o Gardner, ele era especialista em adagas, né? Então veja que ele trouxe esses elementos também porque ele gostava bastante, né? Então ele tá lá e representa o masculino, né? Dentro desse processo. Então você tem o próprio pentagrama também faz parte, né? O caldeirão. O caldeirão, claro, óbvio, né? E você tem uma abertura de círculo, né? Porque, assim, existem os rituais que você faz para os trabalhos mágicos e existem aqueles rituais que você faz que é a roda do ano, né? Que aí todo Wicano, né? É a liturgia, né? Que faz parte para estar sempre lembrando a você dentro dessa narrativa mítica aí, né? Do nascimento, morte e renascimento, né? Em que você vai celebrando as estações do ano, a sazonalidade, né? Então, isso faz parte, nesses 8 sabás aí que vai gerando ao longo do ano. Mas o que eu posso falar para vocês é isso, existe uma abertura de círculo, mas assim, são elementos... Da nudez. A nudez. A nudez, por que vestido de céu, né? Inclusive se coloca como nem a nudez, né? Mas estar vestido de céu. Existem grupos que entendem que é necessário e tem grupos que entendem que não é necessário. Como eu falei, a Wicca ela é muito livre, né? Os grupos, né? Os grupos eles são livres para... Existem elementos que precisam se manter, mas existem alguns elementos que podem ser retirados, adaptados, né? Então, não seria nudez, eu acho que é até mais bonito você falar vestidos de céu, né? Pronto, você faz rituais vestidos de céu. Porque você está... Alguns rituais eu faço. Porque eu acho que você... E você vai entender por que eu está, você faz porque você, no momento em que você se despe, no momento em que você está ali sem nenhum objeto físico ou nenhuma matéria, né? Não que isso não seja Deus, a Deus também está ali. Mas é até mas é isso, você se mantém, né, dentro de um universo com uma conexão muito maior, né? Sim. Com a natureza, com o pé no chão, na terra, né? Veja que coisa poética, você tá ali, né? O céu que tá te cobrindo, né? Então, que isso faz parte também do movimento naturista, né? Sim, também tem uma relação também, a gente não pode descartar essas questões culturais, não. Mas faz sentido, não é? Faz sentido. Então, assim, não tem
né, nenhum problema. Agora, existem grupos que vão celebrar sim, existem grupos que não vão celebrar, aí tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Há grupos que vão dizer, a gente acha interessante, não, a gente não acha que seja necessário. Aí tá tudo O tranquilo. importante é ter fundamento. Se tiver fundamento, tá tudo certo. E aí você escolhe, diz, não, até aqui eu me sinto confortável, Sim. porque há também uma questão cultural nossa de aceitação do corpo, do próprio corpo, e essa carga é muito maior para cima das mulheres, indubitavelmente, né? E aí a gente diz, olha, por mim tá tudo tranquilo, né? A gente pode pegar isso em vários sistemas religiosos como formas de aceitar ou não determinado fundamento, né? E aí eu vou sempre trazer para a Umbanda, porque tem várias coisas que são fundamentos da Umbanda, algumas casas utilizam, acham tranquila, outras Sim. não. Por exemplo, imolação. A imolação, que é uma coisa ancestral, né? E eu, que sou uma pessoa, por exemplo, que como carne, adoro comer carne, seria uma hipocrisia da minha cara chegar e dizer, não vou fazer isso porque eu não vou matar o bichinho. Sim. É diferente o ato de matar e o ato de imolar. E tem fundamento para isso. Sim. Né? Eu estava querendo tentar fazer essa ligação com as questões relacionadas ao fundamento, né? E questões culturais que estão introjetadas na gente. E aí, para o próprio Gardner fala isso, né? Você potencializa energeticamente no momento em que você está ali, né? Nu. Então, você potencializa a tua energia naquele momento em que você está em êxtase, no momento em que você está em um transe. Porque é possível você chegar a um transe, né? Seja pela dança, pela batida do tambor, seja você vai entrar num momento instrumental, né? Seja pelo vegetal. Eu ia perguntar, se em alguma ritualística usa Tabaco. alguma planta de poder? Usa alguma... Não. O que... Bom, até onde eu sei não, mas vai que tem um grupo que eu não sei que usa. Eu sempre falo isso. A Umbanda, mas assim, aí, não... Pegando a Eu sua sei ligação não. com os povos originários, né? Jurema, Até a Jurema aqui no Nordeste e tem a Jurema molhada no Norte, né? Isso. Mas pegando dos povos originários, se utiliza muito o tabaco como erva de poder, inclusive para alcançar o transe, para você chegar, porque o momento de incorporação, Rapé, né? o rapé também é um pré-transe, né? Antes da incorporação tem o pré-transe, você chega em transe e aí vem a incorporação. A dança, ela é muito mais forte para você chegar na Wicca. A dança, a batida do tambor, o canto, ele é muito, muito mais forte, né, Legal. para você chegar. E você falou da ritualística e da mãe natureza. Como é que você relaciona, né? Você falou dos ciclos, aí os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Os guardiões desses 4 elementos, que ficam ali protegendo o círculo, né? Existem grupos que chamam esses guardiões para... Né, que fica norte, sul, leste, oeste, né? Nos pontos. E esses 4 elementos, eles se unem no caldeirão? Eles normalmente eles ficam ali como guardiões, né? Como guardiões desses elementos, né? Que compõem aí e que são elementos alquímicos, né? Sim. Então tem um pé na alquimia também, Claro, né? claro. E Eu estudo. Porque assim, ele é conhecido pelos amigos dele mais íntimos como pajé, né? Agora eu vou chamar ele de bruxo, né? Bruxo. Agora eu acho que já houve, viu, Carlosinho? Já houve um despertar da deusa para ele. Eu acho que ele já navegou por aí, né? Já mexeu muito caldeirão. Esse bicho ele já mexeu muito caldeirão. Não tenho dúvida, não. Com certeza. E falando de guardiões, né? Eu não sei como é que funciona na UDV, né? Eu acho que por ter uma ligação muito forte com os povos originários, deve ter muito a questão dos seres da floresta, né, os espíritos da floresta. Os ciclos da natureza, tudo está presente, né, faz parte. Inclusive a ritualística de preparação do chá está dentro desse ciclo também da lua. Sim. Faz parte do ciclo da lua.
a gente trabalha muito com, você falou de guardiões, os guardiões dos pontos de força. Então, quando eu vou fazer uma oferenda, fazer um trabalho em determinado ponto de força, eu sempre vou saudar, vou reverenciar e vou pedir licença àquele guardião. E sempre tem uma troca para isso. Quando sai, termina o trabalho, a mesma coisa. Então, tem os guardiões do ponto de força, como tem os guardiões na Wicca, que, né, dos 4 pontos, como você colocou aí. Alguns grupos já começam fazendo isso, né? E é interessante você chamar, né, esses elementos, né, para potencializar antes de você chamar, né, a divindade, antes de você receber a divindade, né, que, enfim, tem um momento em que ela é chamada, né, dependendo do que você vai fazer, né. O trabalho que você vai... Deixa eu perguntar uma coisa. É uma curiosidade minha. A gente trabalha muito com incorporação. Ou seja, o que é? Para quem não sabe o que é, o médium, né? O médium de incorporação, porque nem todo médium é de incorporação, como nem todo médium é de audição ou de visão, ou de escrever e várias outras faculdades mediúnicas. Mas o médium na Umbanda de incorporação, ele entra num transe, é para entrar num transe, né? E aí ele está apto, aquele espírito já está aqui, né? No lado dele, ele sente energia, ele dá a passividade, incorpora e ele começa a tomar conta da parte motora, da parte de falar, da parte de ver, de ouvir, essas coisas todas. Cavalo, né? Cavalo. Como é na Wicca? Não tem essa incorporação. Não tem incorporação. Não trabalha com como é que vocês trabalham essas deidades, essas divindades, esses espíritos, esses guardiões, nesse processo, nessa conexão? Nessa conexão que nós chamamos, que não é um nome absoluto, de mediunidade. Como é que funciona isso para vocês? A gente entende como um processo psíquico intuitivo. Você deixa vir. Por exemplo, quando tem essa coisa de você receber, né, a alta sacerdotisa, ela receber, tem um momento em que ela vai receber ali as orientações. Então, ela recebe essa orientação. É um processo intuitivo, não é um processo de incorporação, é um processo intuitivo. Então, você entra num estado, né, enfim, de imersão, né, no processo, e você vai falando, vai vindo e vai vindo. Vai vindo e vai vindo. Vai vindo e vai vindo. Então, mas aí você percebe o fluxo que é diferente de um fluxo racional ou de um fluxo não é um intelectual, é algo... mas a gente não pode falar que ali é um processo de incorporação. Sim. Entendi. Mas é muito parecido, é muito similar. As nomenclaturas aqui podem... Você recebe. Você recebe. deixa abrir, você canaliza e você deixa fluir. Né? Deixa eu explicar uma coisa. A incorporação, fora a questão de transe, né? Porque existe o processo de transe mesmo na incorporação, é exatamente essa mesma coisa. Você recebe e você deixa fluir. Inspiração é um bom termo, né? Eu diria... Inspiração. Irradiação. Né? Você é irradiado por aquela energia daquele ser. Você conecta. Você tem uma antena que recebe. Você conecta. E aí, quando você entra no transe, né, fica mais fácil dele vir. Isso para Umbanda. Porém, o que você está explicando é praticamente a mesma coisa. Porque não existe, e é um engano, quando se fala... eu já ouvi alguns médicos, não, eu sou médium inconsciente. Não tem isso, minha gente, não tem. Você é semi-consciente, você está ali, você está ligado no que está acontecendo, porque para a espiritualidade, eles dizem, olha, esse negócio de ser médium inconsciente é a mesma coisa de Cardozinho toma todas, aí vai com a esposa dele para o cinema, chega lá, aquele ar-condicionado, luzinha baixa, começa a adormecer, roncar. Quando terminou o filme, a esposa dele acorda. E aí, gostou do filme? Ele, oi? O que é que foi? Como foi o filme? É a mesma coisa. Então você tem que ser partícipe. Né? É esse receber que eu estou falando, que eu achei interessante porque... É uma forma consciente. Você não está sabendo que você está... É consciente. Eu sou totalmente ignorante em Wicca e hoje eu estou aprendendo muito mais. Né?
Cardozinho já falou que estamos terminando o programa. Por isso que eu já estou me encaminhando. Rapaz, porque se deixar você vai até Mas eu o tenho fim. mais uma pergunta. Não, você faça uma pergunta. Agora você foi tocado pela deusa já. O chamado da É o Deus. chamado da deusa, o chamado da deusa, eu tô ligado. Cardozinho não tem jeito, não. Esse aí, o chamado dele, eu não vou dizer aqui, né? Para onde é que ele foi chamado, mas eu sei muito bem para onde é que ele foi chamado. Então, e a minha pergunta está dentro dessa conversa toda, é sobre a energia, né? Porque nós somos seres energéticos também, e como é que vocês fazem essa relação da transição da energia que está em nós para a natureza, e ela pode voltar, como no kardecismo a gente fala da reencarnação, ou Sim. como é que vocês Entendi. explicam esses fenômenos? Assim, eu acredito na reencarnação. Uhum. Mas já vão existir alguns wiccanianos que não vão acreditar na reencarnação. Eu perguntei exatamente por isso. Porque Isso não é um dogma. não é um ponto pacífico, assim, né? Mas a grande maioria acredita que vai reencarnar. Aí tem aqueles que acreditam que vão reencarnar, mas que podem reencarnar como um pássaro. Uhum. Que um pouco do budismo fala, né? Tem um pouco Deixa dessa... eu interromper aqui, porque é muito interessante o que você está dizendo. José, você acha que Cardozinho reencarnando, ele reencarnaria como o quê? Rapaz, não me comprometa, não me comprometa. Não, mas eu preciso saber, porque essa informação é importante. Né? Não tenho a menor ideia. Tem que fazer uma consulta para. Tá. Pode continuar, desculpa. E assim, agora a grande maioria acredita que vai para a Terra. Gente do céu, esqueci o que eu tô falando, minha memória tá péssima. Eu só venho a Terra do Nunca, mas não é a Terra do Nunca. Mas pode ser, a culpa é da Covid, né? A Terra do Verão, que isso é uma tradição celta. Certo. Né? É a Summerland, Summerland. né? Terra do Verão. A Terra do Nunca, né? É quase a mesma coisa. Então, assim, vai morrer, vai pra Terra do Nunca de Verão. Velha, Terra do né? Verão Os também. irmãos kardecistas, Isso. para alguns da Umbanda, Isso. Aruanda, e por aí vai. Né? Então... Tem aquele pessoal que diz que vai para Ratanabá, né? Até isso tem, né? Que é uma terra por baixo da Amazônia, uma loucura aí, que tem o ET Bilu, tem essa galera toda. Mas assim, isso é você outra acredita, história. agora como você vai voltar, se você vai voltar como um ser humano, tem gente que não, eu vou voltar como um borboleta, eu vou voltar como um, sei lá, né? Então assim, não é um ponto pacífico não. Agora, Assim como eu acredito que talvez existam alguns que não acreditam em reencarnação, mas eu acho que são pouquíssimos. mas acho que a complicou grande muito maioria pra minha acredita. cabeça, porque eu tô imaginando vários animais, vários bichos com a cara de Cardozinho. Tô só imaginando essa mutação genética aí, né? Você já parou para imaginar? Rapaz, eu não quero ocupar minha mente com isso não, vai, bicho, sinceramente. Vai, imagina. Não é poluição mental isso. Imagina uma borboleta. Pronto, uma calopsita, eu tô imaginando com a sobrancelha dele, é isso, né? Eu acho que em 1000 vidas que nós tivermos, esse assunto não se esgotaria. Com certeza. Eu só queria, no finalzinho, deixar uma fala de uma... Hoje ela não é mais wiccaniana, mas ela foi durante muitos anos, que é a Janet Farrar. E eu acho que ela meio que sintetiza assim, tudo que a gente discutiu. Mas no finalzinho, se ainda der tempo, se não tiver... Não, Não, sempre vai dar tempo. Eu ia perguntar do Caldeirão, que eu falei do Caldeirão, é perguntar Sim, o Caldeirão. O Cardozinho vai matar a gente com esse Caldeirão. Se falar rápido do Caldeirão, não. Caldeirão é tipo uma panela de ferro, não sei o quê. Que se usa representa o fazer. útero, né? É o útero da deusa. Exatamente. Eu queria que ela... Pra gente, além do Caldeirão que nós usamos, e tem essa representação também, né? Tem o alguidar de barro, que ele tem uma representação de terra, de útero, de ligação com a terra. Esse é o fundamento desses elementos. É o útero, né? É o útero que, que acolhe, né? Tem toda essa potência criativa, né? Que protege. Muito legal. Isso. Eu acho que foi legal, não foi, Zé? Sim, né? sim, Já... Mas ela quer fazer a leitura aí. mas a eu leitura queria. é no final, né? No final.
Depois ela vai fazer as considerações dela também, deixar os contatos, de repente, se alguém quiser. Quem quiser entender sobre a Wicca, conhecer mais, onde é que se encontra, onde é que vem, onde é que esses bruxos se encontram. Se encontram. Eles são muito reservados, mas... Como é que faz? Bem longe da cidade também. Não, às vezes eles estão bem pertinho de você. Às vezes a gente não sabe. Não vê aí, e às vezes a gente não sabe, né? Assim, não conhece. Mas existem, sim, grupos que se reúnem, né? Não são muitos, mas existem grupos que se reúnem. Porque a Wicca, ela não é uma religião de sair chamando as pessoas, né? Ela não é proselitista, né? Então, não vai ali... Discreta. Tipo assim, você não vai ver ninguém panfletando na rua, chamando, venha participar, né? Do Belteane, venha participar de um sewing. Você não vai ter ninguém fazendo isso. Eu podia estar roubando, né? matando, mas estou aqui chamando você para uma reunião da Wicca, venha. Você não vai encontrar isso, né? Porque é aquilo, o chamado, né? Precisa vir. E se você sentir que é aquilo, você vai, né? Então, Isabel, acho que você poderia falar para aquela câmera, né? Dar o seu recado. Então, quem quiser encontrar com a Wicca, espera o chamado da deusa, né? Eu acho que é o... Que aí vai procurar... O que vai acontecer... Quem procura a deusa vai lhe achar. Entendi. É interessante. A deusa vai te encontrar. E é muito bom você falar isso, porque a gente vê canais falando sobre ocultismo, sobre sistemas, sobre a Wicca, né, sobre feitiçaria. Muito cuidado com isso, né? Porque a internet é terra de ninguém. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E cuidado para você não cair numa dessa. Então, vai na sua sensibilidade, tem biografia. Aí a gente vai deixar depois escrito essa biografia que a Isabel está colocando, né? Quem quiser ir, por favor, vocês podem ir atrás desses livros e entender um pouco sobre o Wicca, se você tem essa curiosidade, e ter o despertar. Por favor, pode falar. A tua câmera é aquela ali. Tá. Eu vou ler a parte chata, né? Dizem que você não pode ficar lendo as coisas, mas como eu sou professora, né? Então tem essa coisa, porque eu acho que sintetiza bem, assim, o que a gente falou aqui, né? Então, que também é um livro interessante, eu não trouxe, porque se eu fosse trazer era muita coisa, muito volume, né, de literatura, mas é um livro da Janet Farrar e do Stuart Farrar, que se chama A Deusa das Bruxas. Né? Ela tem a Bíblia das Bruxas, que foi traduzido, né, aqui no Brasil assim, e tem a Deusa das Bruxas, e como ela também tem um outro livro que é o Deus das Bruxas, né? E aí ela vai falar do princípio feminino e do princípio masculino. Então são 3 livros muito interessantes também. Não trouxe porque eles são bem volumosos, mas aí nesse livro, né, a Deusa das Bruxas, né, que é o princípio feminino da divindade, ela vai dizer o seguinte pra gente sobre a Wicca, né? Que a Wicca, ela é ao mesmo tempo uma religião e uma arte. Eu acho que é importante falar que é uma arte, que trata de mitos poéticos, isso é muito bonito, né? Isso é muito, muito rico, né? Essa potência criativa. Como a religião, tal como qualquer outra religião, seu propósito é colocar o indivíduo e o grupo em harmonia com o princípio divino do cosmos, e a gente entende o cosmos como sempre um princípio feminino, né? E suas manifestações em todos os seus níveis. Como a arte, seu propósito é atingir fins práticos, claro que também trabalhando com os meios psíquicos para propósitos bons, úteis e de cura, tá? Em ambos os aspectos, as características distintas da Wicca são da atitude orientada pela natureza, tá? Sua autonomia em pequenos grupos, né? Aquilo que eu falei, né? Os grupos, eles têm elementos que precisam se manter, mas existe a flexibilidade, tá? Então, sua autonomia em pequenos grupos, sem qualquer vazio entre sacerdotes e congregação, e a sua filosofia da polaridade criativa em todos os níveis, desde a deusa e o deus, até a sacerdotisa e o sacerdote. Então, a Wicca, a gente entende que tem essa atitude orientada pela natureza, pois seus ritos religiosos, suas práticas mágicas, os seus sabás, os seus esbás, se orientam pelas estações e as condições astronômicas, né? Como os movimentos da lua, do sol,
assim como as suas crenças e o sentido que dão ao mundo e à vida, estão sempre de acordo com a concepção de unidade com o mundo natural. Então, não existe nada de sobrenatural na Wicca. Não existe nada de sobrenatural na bruxaria. É tudo natural. Né? Então, essa coisa de que né, é sobrenatural, não. Né? Até a magia, ela está dentro de um processo que precisa ser natural. Não pode ser... Você não vai conseguir fazer... A Maverter falou isso, achei muito interessante. Você nunca vai conseguir fazer se eu chegar para o Henrique e falar assim, Henrique, vamos fazer uma magia para esse anel entrar no seu dedo. Você acha que vai entrar? Entra. Nem no mindinho, Não é? Uhum. Porque tá indo contra um princípio da natureza. Está dado, né? Não vai de jeito nenhum, não é? Então, acho que isso é importante, né, gente? É isso aí, né? É isso aí. Diga aí, minha querida, suas considerações finais. Só agradecer, né? Espero que tenha contribuído, né, para falar um pouco, né? Tem muita coisa assim, tem Um algumas 20 pouco, perguntas que eu não fiz. Um pouco, assim. De repente, quem sabe em outro momento eu venha com mais um bruxo, legal, né? Sim, que é vai ser um prazer pra interessante gente. também, assim, Claro. trazer, né, a comunidade, né, em algum Aquele momento. seu amigo bruxo que a gente tá para fazer um negócio, né? né? De repente ele... Então, assim, só agradecer, né? Para mim é uma riqueza. Eu acho que esse espaço, né, de você abrir para outras vozes, né, dentro da espiritualidade se manifestar é muito importante, né? Trabalhar com essa perspectiva da diversidade religiosa, da pluralidade. E quebrar né? os Sempre, preconceitos, né? e quebrar Porque os esses preconceitos não auxiliam isso. em nada, né? E... Não, só vive né, enfim, essa coisa louca aí de discriminação, de violência, né, desnecessária, né, e eu acho que é isso, só agradecer a Fábio, agradecer o Henrique, fazia um tempinho que eu não vi o Henrique, né, e é isso, dizer que pra mim tô estreando no podcast, né, então pra mim foi uma coisa interessantíssima, né, então eu tô só agradecer e bastante feliz aí em contribuir. Beleza. Com você. Diga aí, Cardozinho, suas considerações finais. I love you. Então, minha querida, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade. Eu acho que foi uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais, né? Trocar esse conhecimento. Eu acho que é muito interessante a gente saber que as pessoas têm essa busca pela espiritualidade, essa busca da reconexão com a natureza, né? E a ideia do Diga Aí é a gente abrir esse espaço para que a gente possa conversar, dialogar sobre cultura, sobre arte, sobre religião, sobre diversos temas que são importantes para o ser humano. E para nós, né, Fábio? Isso. Diga aí, Fábio, suas considerações. Considerações. Tchau. Vamos.